Não importa pra onde for, juntos sempre vamos estar, pois nossos corações estão ligados pelo amor. E é essa união que nos dá forças pra enfrentar a qualquer barreira que tente se levantar. Isso. Gente, então vamos lá? Boa noite a todos. Que nesse momento a gente possa fechar os nossos olhos, elevar os pensamentos a Jesus e agradecer por esse momento que estamos vivendo diferente, mas que continuamos juntos, todos podendo ter acesso a essa informação nessa plataforma, de uma forma um pouquinho diferente, mas com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma dedicação, e que a gente continue aqui junto com nossa espiritualidade, com o Mestre Jesus, desempenhando o nosso trabalho para o bem. Estudar sempre é bom, e que a espiritualidade sempre nos oriente e nos ampare. Que toda essa energia maravilhosa que seja gerada em nossos lares possa ser multiplicado para outros lares que estão à nossa volta, né? São nossos vizinhos, que eles também possam sentir um pouquinho desse amor, desse carinho, desse amparo no momento de hoje. Nosso Mestre Jesus nos abençoe, que nosso Pai Oxalá nos dê bênçãos, traga para nós força para a gente poder vencer esse momento. Que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. O roteiro, então, o nosso estudo, ele fala sobre o conceito e finalidade, a mediunidade ao longo da história, a intervenção dos espíritos em nossas vidas e as classificações dos fenômenos mediúnicos. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente começa aí, né, a falar de mediunidade, o conceito de mediunidade, faculdade que possibilita o ser humano colocar-se num estado alterado de consciência, permitindo-lhe comunicação psíquica com outro ser humano, no mesmo ou em outros níveis existenciais. Então a gente vai ver que a mediunidade, né, ela pode se manifestar de algumas formas, algumas mais brutas, outras mais sutis, mais etéreas, mas de toda forma a mediunidade ela se mostra em diversos aspectos, né? Então, o básico seria isso, a faculdade que possibilita o ser humano colocar-se num estado alterado de consciência, né, permitindo-lhe comunicação psíquica. É importante falar isso porque, no início do desenvolvimento mediúnico, é natural que as pessoas tenham aquela ideia de que o pensamento, ora é seu, ora não é o seu, né? Fica aquela dúvida, aquela confusão, aquele turbilhão de informações na cabeça, e às vezes agrava quando você começa a perceber que seu corpo quer fazer algumas coisas, mas que você nem está pensando naquilo. Você nem está pensando em levantar um braço, em andar, em mexer a cabeça, alguns trejeitos que as entidades, a gente vai ver isso hoje no curso, né, no nosso estudo, que a entidade às vezes transfere para você e você fica relutante com aquilo, porque não é algo natural, né, do seu próprio dia a dia, do seu próprio jeito de ser, mas aquilo começa a aflorar dentro de você e você começa a perceber a diferença, principalmente no pensamento, na comunicação e na forma de lidar com cada entidade. Cada entidade vai criando a sua própria identidade na manifestação mediúnica. E isso é muito ímpar, né? Muito individual. A mesma entidade ela pode se manifestar em 2, 3 pessoas e comportar-se de forma diferente. Por quê? Porque vai haver essa simbiose, vai haver essa junção com você, com o seu jeito, com a pessoa, com o médium que está ali e também com os trejeitos da entidade. A faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo e não depende das qualidades morais do médium. Ela se nos mostra desenvolvida tanto nos mais dignos como nos mais indignos. É uma faculdade orgânica que são dotadas todas as criaturas em maior ou menor grau de desenvolvimento. Gente, esse primeiro tópico que aparece aí é importante. Por que é importante? Quando a gente fala assim, caramba, o médium ele não tem qualquer tipo de compromisso com a mediunidade dele, é um médium totalmente desregrado, é um médium que não tem aquela característica de ser, né, disciplinado, enfim. E quando a espiritualidade por ele se manifesta, você vê um trabalho maravilhoso, você vê realmente a espiritualidade ali presente, tá?
E isso é interessante porque a gente, desde que viemos, né, propriamente da doutrina, principalmente de mesas mediúnicas, a gente observa isso, que isso é até um ponto de questionamento. Então a influência moral, as qualidades morais do médium não influenciam no trabalho mediúnico dele? Influenciam. Mas a faculdade mediúnica independe disso. Essa é a diferença. Eu não entendi direito. Como assim? Quanto mais você consegue, né, na espiritualidade, elevar-se moralmente, é claro que espíritos daquela mesma afinidade vão se aproximar de você. Evitar com que os quiumbas, né, com que os zombeteiros, com que os velhacos, brincalhões, estejam também comungando daquela sua energia. É importante ressaltar isso. Mas isso não diz que o médium ele pode ou não estar desenvolvendo a mediunidade dele, pode ou não estar tendo o ato mediúnico. Isso independe, tá? Então, assim, você ter ou não ter moralidade, estar ou não estar em dia com as suas ações, né? Isso não diz que você vai ser ou você não vai ser médium. A forma como a sua mediunidade vai se manifestar, como as coisas vão acontecer na sua vida, aí sim, as qualidades morais do médium, então elas realmente dividem, né? Como diz a própria Bíblia, o joio do trigo, tá? E no outro tópico ele fala assim, é uma faculdade orgânica, ou seja, nasce com você. Não tem como a gente dizer assim, a minha mediunidade, o tempo ela foi trabalhada e aquilo eu não tinha e passou a ter. Na verdade, o que acontece é que você já nasce com esse fator orgânico e ela vai ser desenvolvida. Ela vai nascer ou renascer no momento em que você opta por esse desenvolvimento, né? A gente tinha visto também lá no estudo dos médiuns que todos nós somos médiuns, em maior ou em menor grau. E aí Allan Kardec completa aí, né? São dotadas todas as criaturas em maior ou menor grau de desenvolvimento. Então, assim, existem pessoas que você vê que são médiuns naturais. Eles falam certas coisas, são pessoas altamente inspiradas, são pessoas que você chega perto e você se sente bem, né? São médiuns naturais que não precisam necessariamente estar em lugar nenhum para estar desenvolvendo isso. E outros precisam sim desenvolver essa mediunidade dentro de um centro espírita, espiritualista, de um terreiro de umbanda, de uma igreja evangélica, de uma igreja católica. Precisa sim, porque traz junto dessa mediunidade uma gama de faltas, de erros do passado que precisam ser depurados ali com o trabalho cotidiano, né? Não significa que essas pessoas, como eu disse, que são médiuns naturais, elas também não precisam disso, que a faculdade mediúnica sempre é um dom de resgate, né? Mas a gente entende hoje, ainda mais do que a gente tem vivido aí no século XXI, que os tempos religiosos, diversas denominações, eles estão também para poder ajudar nesse progresso da humanidade, da sociedade, progresso desses médiuns que podem estar se manifestando em diversos lugares, tá? Então, dando continuidade aí, a mediunidade é inerente aos seres humanos, então tem uma história muito interessante, principalmente eu tenho visto isso aí, com gatos, né? Que dizem que os gatos eles têm mediunidade, que eles conseguem ver as coisas e tal. Os animais em si, eles podem ser sensibilizados por esse mundo invisível, por uma capacidade que a gente não tem, né? Que nós somos muito limitados, tanto no que diz respeito ao campo visual quanto ao campo auditivo. Então, os animais eles têm isso mais desenvolvido, né? A faixa vibratória visível e audível é mais extensa do que a nossa. A gente está num comprimento de ondas muito limitado em relação a certos animais. Então, como o mundo invisível ele também não deixa de ser esse comprimento de ondas, esse conjunto de energias que são manifestadas ali no ambiente, os animais têm essa capacidade perceptiva maior. Então, muitas das vezes, o que a gente não consegue ver a olho nu, né, os animais conseguem ver porque eles têm um lastro maior dentro desse comprimento de onda, dentro desse campo visível ou audível, né? Então, é por isso que os animais eles conseguem ter essa percepção do ambiente muito mais do que a gente. Mas isso não significa dizer que os animais tenham qualquer tipo de mediunidade, tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque o meu ente querido está se manifestando pelo meu cachorro, pelo meu gato. Ele pode estar até ali presente, utilizando o cachorro e o gato até como um instrumento. Mas isso não significa que o animal tem mediunidade, tá?
Isso, a mediunidade é inerente aos seres humanos e é um atributo direto do espírito, ok? Então, a gente vê lá, ó, ao longo da história, a mediunidade como faculdade inerente ao ser humano sempre esteve presente na história da humanidade e, de acordo com a época, foi tratada de diferentes formas. Aí, ó, como eu falei, a gente teve aí, né, por desconhecimento das leis divinas, esses fenômenos foram considerados por muito tempo como sobrenaturais e demoníacos, né? Quando a gente não tem conhecimento de alguma coisa, a gente sempre atribui ao maravilhoso, ao sobrenatural, ao desconhecido, ao divino, né? Isso acontecia e sempre aconteceu na nossa história. Quando a gente não tinha conhecimento total de causa, a gente atribuía aquilo ali ou maravilhoso, ou a bruxaria, ou ao negativo, né? Principalmente a presença da igreja católica na época, ela foi muito forte quanto a isso, por várias questões de dominação ideológica, né? Então, tudo que fugia aquela prática, aquele rito da igreja, era considerado heresia, era considerado bruxaria, e nós tínhamos aí, né, um grupo santo de padres, freis e bispos, e mais os templários, né, que, de certa forma, trabalhavam aí para poder acabar com isso que estava fora da ideia da igreja. Tá? Então, ele coloca aí que, na Idade Média, acreditava-se que a mediunidade era sintoma de loucura ou bruxaria. Algumas religiões chegam a proibir seu uso, invocando o texto bíblico como apoio a essa proibição, né? Então, quantos de nós que não estávamos lá fomos taxados de loucos, de malucos, né? E hoje a gente pode, aí, de uma forma bem mais tranquila, desenvolver a nossa mediunidade. E aí, foi no século XIX que a relação da mediunidade com o ser humano mudou. A gente tem aí o nosso Hippolyte Léon Rivail, né, Berizard, que é Allan Kardec, foi a encarnação dele como um druida, e ele acabou assumindo essa identidade no momento em que ele passa a efetivamente se dedicar às questões, né, da espiritualidade, da mediunidade, quando ele realmente assume essa missão dele em estar codificando o que hoje nós conhecemos, né, como doutrina espírita. E quando ele começa a ter contato, quem viu o filme aí depois de sábado, eu vi que muita gente até buscou a ver o filme, né? Como um grande cientista da época, né, professor e letrado em diversas áreas do conhecimento, ele sempre ficou muito intrigado com aqueles fenômenos de mesas girantes, de tipologia, né, aqueles fenômenos que invadiam os salões da Europa, e muitos eram feitos como charlatanismo e show para ganhar dinheiro, mas tinha ali um grupo de pessoas que efetivamente trabalhava isso de uma forma muito séria e coerente. A princípio, ele se torna um pouco reticente a isso, né, a esse tipo de conhecimento, a esse tipo de contato, mas logo, né, através como todo bom cientista através da curiosidade, ele é levado a um fenômeno, né, um momento desse, a uma reunião dessa, e aquilo intriga bastante, e dali por diante ele passa a assumir essa missão de ser o codificador da doutrina, né? E aí ele traz para a doutrina 3 aspectos muito interessantes que formam aí o pilar, né? Que é o aspecto filosófico, o aspecto científico e o aspecto religioso da doutrina espírita, né? Então é importante a gente ter isso em mente, porque esse é o pilar hoje que forma o estudo espírita, né? Os estudos espíritas sérios que partiram lá, então, do nosso irmão Allan Kardec, tá? Bom, o funcionamento. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise, a glândula pineal, desempenha um papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. Gente, assim, não é muito da minha área falar um pouco sobre glândula pineal, né? Mas a gente entende, inclusive, que os médiums que têm a mediunidade desenvolvida, em alguns casos, isso é inclusive objeto de estudo, né? Quando é feito lá a autópsia desses médiums, ou sei lá o nome certo que dê, você vai observar essa glândula, ela é um pouco aumentada, né? Ela está um pouco mais desenvolvida. Então, médiums como Chico Xavier e outros aí
né, vultos da história, que desenvolvem essa mediunidade, quando se vai observar isso, percebe que essa glândula ela é aumentada um pouco de tamanho, visto outros que não desenvolvem qualquer faculdade mediúnica. Se a gente fosse colocar como centro de força, seria basicamente o que está no alto da nossa cabeça, né? A gente teria aí o chakra coronário, ou como a gente hoje tem o conhecimento, né, o nosso ori, o início de tudo, é por isso que o orixá, né, que é essa força que nasce na cabeça do médium, ele passa por esse ponto, né, para a gente poder aí ter esse conhecimento que tudo se liga, tudo está ligado aí à ideia da epífise, a glândula pineal. Bom, e aí, ó, olha que interessante, né? Nós temos aí a lei das atrações e correspondências de rede que rege, né, todas as coisas, vibrações atraindo, similares, aproximando, vinculando as almas, os corações, os pensamentos. Isso está lá no invisível, né, na lei da sintonia. É por isso que a gente, muitas das vezes, isso acontece muito em centros espíritas, né? Muitas das vezes aí a gente está num centro, olha para a pessoa e fala, caramba, eu não te conheço, mas sempre te amei, né? Ou então, eu não te conheço, mas já te odeio. São aqueles encontros e afinidades, desencontros do passado, trazidos aí por essa bagagem de reencarnações anteriores que tivemos. Bom, dando continuidade aí, nós temos, né, as nossas influências. Quem nunca se viu nessa foto aí? De um lado o anjinho, do outro o diabinho. E quem sempre vai ser o fiel da balança? Nós, né? Então, quando nós tomamos boas atitudes ou mais atitudes, a gente pode ter sido influenciado, claro, né? Mas sempre o último a ter, vamos dizer assim, a oportunidade de realmente fazer ou não somos nós. Nós somos esse fiel da balança. Então, assim, eu fiz porque eu fui intuído por espíritos malignos e eles é que fizeram por mim, eu estava tomado por uma influência negativa. Isso tudo pode acontecer. Realmente pode acontecer. A gente já viu acontecer, né? Pessoas tomando atitudes totalmente erradas, ruins para a própria vida e para a vida dos seus, por conta dessa influência. A gente começa através do estudo e do trabalho espiritual nessa pessoa, para que o melhoramento dela afaste as mais influências e aproxime as boas influências, né? Então, assim, nesse momento, o que a gente entende que as influências benignas, elas partem de quem? Dos espíritos protetores, dos familiares, dos espíritos simpáticos, do seu mentor, né? Do seu guardião, da espiritualidade que te acompanha, certo? E as influências ditas malignas, né? Para a gente poder fazer aí um antagonismo às ideias, a gente tem espíritos sofredores, obsessores e vingativos. Cada um na sua categoria. Você também vai ver num outro estudo, né, as categorias dos espíritos aí nas 7 esferas de atuação, tá? Então, nós temos influências benignas que devem ser alimentados diariamente com as nossas atitudes. Aí a gente volta lá naquele quadro que nós iniciamos a aula, sobre a influência moral do médium, sobre a manifestação mediúnica, tá? Aí está muito dito, talvez de uma forma muito explicada, né, essa ideia. Quanto melhor forem, né, nossas atitudes, quanto mais benevolente, quanto mais no bem nós andarmos, a gente vai atrair essa energia benigna, esses irmãos benevolentes, né, na nossa vida. E quanto menos a gente alimentar isso, mais atrativo nós seremos para esses irmãos ainda em desenvolvimento, né? Para irmãos obsessores, vingativos, aqueles irmãos que te encontram de vidas passadas e que se acham no direito de cobrarem de você, né? Essas suas faltas de uma vez só. Então, por isso que muitas pessoas elas passam por influências muito ruins, né? Por obsessões, por complexas, por momentos de muita dor e sofrimento. E é através também do trabalho espiritual, né? Do amparo espiritual, que isso vai sendo aliviado. E a gente não pode deixar de citar aqui, hoje a medicina, né, a nova medicina, a medicina moderna, está incluindo também essa questão do bem-estar espiritual, né? Não só do bem-estar físico, não só do bem-estar emocional, mas também do bem-estar espiritual. Então, já se entende que existe mais coisas do que a gente possa simplesmente
ver com os nossos olhos, né? Então, esse bem-estar espiritual também faz parte desse processo de cura do ser, tá? Então, a finalidade da mediunidade qual é? A evolução espiritual do médium, né? Aí essa foto está bem ilustrada aí, a gente subindo para uma colônia espiritual, né? Sendo recebido lá em nosso lar, aquela coisa toda. Se é verdade ou não, se é certo ou não, é o que nós desejamos sempre, né? Quem viu o nosso lar sabe que ninguém quer estar aí nos vales de dor e sofrimento. Todo mundo quer estar lá junto de André Luiz e toda aquela espiritualidade maravilhosa desenvolvendo seu trabalho espiritual. Então, nós temos aí, ó, a faculdade se exterioriza de duas formas distintas: fenômenos físicos, né, e fenômenos inteligentes. Os fenômenos físicos é a combinação do fluido do médium, que a gente também pode conhecer como fluido animalizado, que é um fluido nosso, é um fluido mais denso, né, com os fluidos do espírito comunicante, alterando as condições do ambiente, influindo nas propriedades físicas da matéria. Então, assim, você tem aqueles médiums que são médiums de efeito físico, são médiums de movimentar as coisas, são aqueles médiums que auxiliam, por exemplo, um trabalho de materialização. Então, esse tipo de qualidade, ou esse tipo de característica da mediunidade, a gente denomina médiums de efeito físico, né? Geralmente, quando esses médiums eles estão em certos ambientes, coisas estranhas acontecem, coisas se mexem sozinha e por aí vai, né? E os fenômenos inteligentes, são os fenômenos intelectuais, né? Mesmo com a ligação perispiritual, ocorre na intimidade da mente do médium. Então, são aqueles médiuns inspirados, são médiuns, por exemplo, né, que vão ser excelentes médiuns pictógrafos, né, que trabalham com pintura, são médiuns que trabalham muito com a parte de psicofonia, psicografia. A gente vai ver o que é cada um dessa mediunidade. São médiuns que trabalham dessa forma, tá? A gente pode ter os dois? Podemos ter os dois. Podemos ser médios de fenômeno físico e também de fenômenos inteligentes. Ou só de fenômenos físicos, ou só de fenômenos inteligentes. Uma coisa não está limitando a outra. A gente vai ver isso no estudo agora, tá? E é legal que a gente vai começar, através dos próximos slides, perceber quem somos ou que tipo de mediunidade ou de mediunidades se manifesta por nós. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Rodrigo Diniz, sou dirigente de Umbanda, do Templo Escola de Irmãos Unidos em Caridade com Cristo, e venho aqui hoje convidá-los a conhecer o nosso canal no YouTube, uma ferramenta nova que nós estamos adquirindo para poder aproximar cada vez mais os nossos trabalhos, o nosso amor, o nosso carinho, de todos vocês que estarão aí curtindo e compartilhando o nosso canal. Passa lá, vejam os vídeos, eu tenho certeza que vocês vão gostar, vão curtir e principalmente curta, compartilhe e se inscreva no canal. Tá bom, gente? Muito obrigado, muito axé para vocês.